Shalom Adonai, meus queridos e amados irmãos. Nesse vídeo estaremos falando de um tema pra lá de interessante. A assinatura de Deus dentro de mim, dentro de você e dentro de nós. É isso mesmo, meus amados. A assinatura de Deus, ou seja, o nome Yahvé dentro de nós. Mas antes de começarmos a falar desse tema interessantíssimo, gostaria de pedir aos amados irmãos que se inscrevam em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe aí o seu like para estar abençoando o nosso canal. E assim o Eterno também vai estar abençoando a tua vida. O nome do nosso canal é Confirma na Bíblia. Bom, meus amados, para falar desse tema para lá de interessante, que é o nome de Deus dentro de nós, é necessário que nós falamos também de um tema bastante conhecido, que é teoria da evolução. Quando falamos na teoria da evolução, o que vem na mente? Isso mesmo, meus amados. O inglês Charles Darwin foi quem desenvolveu essa teoria. Segundo Darwin, os animais eles sofrem mutações biológicas, ou seja, a seleção natural. Esses animais eles se modificavam de acordo com o ambiente, De acordo com o ambiente. Eles iam se adaptando àquele ambiente e ia sofrendo transformações, mutações biológicas. E aqueles que se adaptassem, os mais fortes que se adaptassem ao ambiente, sobreviveriam, e assim iam proliferando e procriando. E aqueles que não se adaptassem, os considerados mais fracos, eles logo eram extintos. Bom, e nessa teoria de Darwin, segundo essa teoria, nós, seres humanos, viemos dos macacos, necessariamente os chimpanzés. Segundo Darwin, eles foram se evoluindo, até chegar em nós, homens sapiens. Bom, meus amados, mas nós, nos dias de hoje, nos dias atuais, tem uma comprovação científica, um estudo, uma pesquisa feita e conduzida por dois cientistas renomados, que é o americano Mark Stoico, da Universidade Rockefeller dos Estados Unidos, e também o doutor geneticista suíço David Thaler, da Universidade Basel da Suíça. Bom, esses dois cientistas, claro que foi um grupo maior de cientistas, mas conduzido por esses dois. Eles já vinham pesquisando há décadas e fizeram importantes descobertas que eles também se surpreenderam. Foram analisados mais de 100 mil espécies de animais diferentes, códigos de DNA, códigos de barra de DNA de mais de 100 mil espécies diferentes. Isso já contando também que tem um banco de dados, de código genético de mais de 5 milhões de espécies. E a partir desses estudos, experimentos e pesquisa, eles puderam concluir que toda a humanidade descende de um único casal. Olha aí, meus amados, nos remetendo à Bíblia, toda a humanidade descende de um só casal, visto que nós temos dois tipos de DNA, que é o DNA nuclear, aquele que cada ser tem o seu individual, e o DNA mitocondrial, que é aquele DNA que, apesar de muito similar, mas é suficientemente diferente para identificar cada espécie. Meus amados, eles também descobriram que dos animais conhecidos que existem em todo o mundo, 90% desses animais também descendem de um único par, vieram de um único par, e que também esses animais começaram a procriar na mesma época dos seres humanos, que é entre 100 mil e 200 mil anos atrás. Algo assim novo, surpreendente, e que inclusive o geneticista dele, o suíço, ele disse, na fala dele, ele disse: "E eu que lutei com todas as forças contra isso". Ele estava surpreso com aquela descoberta, com essa descoberta, e isso agora, atual e recente, nos nossos dias. Então é maravilhoso e surpreendente. E a Bíblia, ela nos remete a realmente, que toda a humanidade descende de um casal, Adão e Eva. E justamente o nome Adão significa humanidade, e o nome Eva em hebraico, Havá, que significa mãe de todos os vivos. Olha as coisas de Deus como são profundas. Mas a ciência, ela tenta, mas nunca consegue afastar a criatura do Criador. Eles tentam, mas não conseguem. Bom, ainda vamos chegar lá, na assinatura de Deus dentro de nós. Vimos aí a respeito do código genético, dessa surpreendente descoberta. Então vamos falar mais um pouquinho de ciências.
As ciências também, meus amados, ela, no nosso código de DNA, ela diz que uma célula, apenas uma célula de DNA que nós temos, ela possui dentro dela 46 cromossomos. Olha aí, uma célulazinha que nós não conseguimos ver a olho nu. Ela possui 46 cromossomos. Nós recebemos 23 do pai e 23 da mãe. Dentro de cada um desses cromossomos há 4.000 livros, há o equivalente a 4.000 livros de 500 páginas cada um, de informações a respeito de nós. Cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, né? Então, se são 46 cromossomos, cada um contém equivalente a 4.000 livros de 500 páginas cada um de informações, então nós temos ao total de 46 cromossomos, vai dar o equivalente a 184.000 livros de 500 páginas cada livro, e que aproximadamente 6 milhões de informações a respeito de nós. E tudo isso, meus amados, equivale a apenas 5% do nosso DNA. 5% apenas, olha quanta informação. Isso somente é o que Deus permitiu que a ciência descobrisse. E dentro dessas células nossas, há também uma repetição numérica. É surpreendente. Repete sempre o número 10, o número 5, o número 6 e o número 5 novamente. Então os cientistas não entenderam o real sentido e significado desses números. Aí levaram para a língua hebraica, né? Que é a língua do povo de Deus, a língua original do povo do Antigo Testamento. E aí eles se surpreenderam, porque o número 10 equivale, né, ao Yud, que é o nosso Y. O número 5 equivale ao Re, que é o nosso H. O número 6 equivale ao Vav, que é o nosso V ou W. E o número 5, novamente, o Re, que é o H, né? Então, deu nada mais, nada menos do que o tetagrama Yud-Re, Vav-Re. Isso dentro da nossa célula de DNA. E isso, meus amados, porque a numeração hebraica ela é da seguinte forma. É um pouco parecido com a romana. O alfabeto hebraico também representa a numeração hebraica. Exemplo, a primeira letra hebraica, Aleph, equivale ao número 1. Segundo, Bet, equivale ao número 2. Gimel, equivale ao número 3. E assim sucessivamente. Chegando na primeira dezena, que é o Yud, aí a partir da dezena, nós teremos as dezenas hebraicas, né? Não é como o nosso, que é 10, vai vir um 11, 12, lá não. Depois do 10 vai vir o 20, o 30, as dezenas. Quando chegar na centena, a mesma coisa, vem as centenas, e assim sucessivamente. E depois disso são combinações. Então, dessa forma que procede a numeração hebraica. Então, quando eles pegaram esses números e jogaram na língua hebraica, obtiveram o tetagrama, ou seja, Deus fez a sua obra de arte e assinou dentro dela. Vamos ver aqui que o nosso Eterno, nosso Criador, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, vai estar nos dizendo: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre toda a terra. Isso aqui é um Deus, né? A Bíblia nos apresentando um Deus todo-poderoso que estaria nos fazendo conforme a imagem dele e semelhança. E no capítulo 2, no versículo 7 do livro de Gênesis, vai falar aqui também: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui o verbozinho formar, yatzar, dando aquela ideia de um artista, né? Um artesão, um muleiro, formando ali o seu vaso, a sua obra de arte. Então Deus formou nós como uma obra de arte e ainda assinou dentro de nós o seu nome, Yahvé, dentro da nossa célula. Olha que bênção e que maravilha, né, meus amados? Deus nos fez, nós somos tabernáculo dele, do Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, e ainda com a assinatura de Deus dentro de nós. É ou não é uma bênção muito grande? E vimos então Deus também, quando ele faz o homem e a mulher, né? Ele fez o homem, que também vamos ler aqui na Bíblia, a instituição do matrimônio. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma colaboradora que seja idônea. Isso está no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Depois de ter formado Adão, né, ele falou aqui também que iria fazer uma varoa para ele.
Aí o Senhor, no versículo 19 diz: o Senhor Deus formou, pois, da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, e os trouxe a Adão, para que visse como os chamaria. E tudo que Adão chamou a todos os animais viventes, esse foi seu nome também, né? Falando que dos animais que procriaram no mesmo período da humanidade, ou seja, a mesma época que a humanidade começou a procriar, havia sua descendência também, esses animais estudados por esses cientistas começaram também a procriar nessa mesma época. Olha a Bíblia nos apresentando um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e tudo que nele há. E aí então Deus disse que iria fazer uma varoa. No versículo 20 vai dizer: Adão colocou nomes em todos os animais e em todas as aves dos céus e a todo o gado do campo. Mas para Adão não se achava colaboradora idônea. Olha aí, meus amados. E o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e enquanto este dormia, tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe ao homem. Então disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Olha as coisas de Deus aqui, a Bíblia relatando e nos mostrando, né, tudo sobre a criação. E a ciência comprovando, né? Tentou contra o Criador, mas não tem jeito, volta sempre para os pés do Criador. E aí aqui a constituição do matrimônio, no versículo 24, que diz assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, meus amados, Deus fez o homem e a mulher para procriar, né? E a partir disso, né, o homem e a mulher se tornou uma só carne, procriaram, veio a descendência. A Bíblia está aí comprovando toda essa descendência, apesar da ciência tentar ao tempo todo afastar do Criador, né, afastar a criatura do Criador, mas nunca que consegue, porque eles mesmos, a partir de descobertas, né, volta sempre aos pés do Senhor. Então, meus amados, é ou não é surpreendente? Podemos comprovar, confirmar, né, na nossa Bíblia. Podemos, a partir dos próprios relatos científicos, confirmar em nossa Bíblia que o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Elohim, o El Shaddai, é um Deus que criou, é um Deus que cria, é um Deus que sempre fez, um Deus que continuará fazendo, é um Deus que nos dá a sabedoria, é um Deus que está dentro de nós, né? Está dentro de nós, tanto habitando em nós, porque somos tabernáculo do Senhor, né? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, quanto a sua assinatura também na nossa célula. Então, meus amados, eu espero que os amados tenham gostado dessa surpreendente assinatura de Deus dentro de nós, desse surpreendente descoberta científica. E assim, eu agradeço aos amados e rogo oração por nós, pelo nosso canal, e que Deus também possa estar abençoando sempre a sua vida. Saiba agora, meus amados, que Deus está dentro de você, porque você é tabernáculo de Deus e ainda a assinatura de Deus dentro da sua célula, literalmente. E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.